Os monumentos históricos têm sido cada vez mais debatidos na sociedade, suas depredações e destruições têm se tornado cada dia mais frequentes. A palavra monumento vem do grego e de maneira geral significa lembrar, e a palavra comemorar tem seu significado literal, lembrar de algo, ou seja, memorar em conjunto. Monumentos históricos, de maneira geral, são feitos para comemorarmos um período, uma figura, um acontecimento histórico. Porém, de algum tempo para cá, a discussão foi muito fomentada, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde ainda existem mais de 700 estátuas para homenagear líderes e soldados confederados, que, claro, fazem parte de uma história racista americana. Muitos desses monumentos foram erguidos na década de 1950 e 60, onde a população negra ainda sofria muita repressão. O ato de derrubar monumentos não é novo. A iconoclastia já foi utilizada por Akhenaton lá no Egito Antigo, para tentar apagar a história dos deuses pagãos e adorar somente o Deus Sol, ou na Roma Antiga, onde era comum apagar completamente qualquer vestígio de história dos criminosos. A própria queda da Bastilha Francesa é um caso extremamente famoso. E claro que nós temos nossa versão do problema no Brasil, com a figura dos bandeirantes, que sempre foram figuras, principalmente no sudeste brasileiro, consideradas heróis, desbravadores e aventureiros da pátria. Porém, a história nos mostra que eles escondem uma obscura camada de uma história sombria e que talvez deveriam ser tratados como caçadores de homens cruéis. Essa discussão fomentada levou em 2021 a um movimento de esquerda, aparentemente liderado por Paulo Galo, a atearem fogo na estátua de Borba Gato. O movimento alegava que Borba Gato caçou e escravizou indígenas, e por isso não era uma figura digna de ser homenageada na plena capital paulista. Mas vamos ver até que ponto isso é verdade. A historiografia na verdade nos mostra o contrário. Borba Gato é principalmente conhecido por sua participação na Guerra dos Emboabas, mas principalmente por matar um fidalgo. Borba Gato iniciou nas bandeiras de Fernão Dias Pais, que era seu sogro, na missão de principalmente caçar esmeraldas. O fatídico acontecimento deu-se depois de Borba Gato se desentender com um fidalgo da coroa portuguesa. Borba Gato o emboscou e assassinou. Esse crime era considerado um atentado contra a própria coroa. Evitando uma punição bárbara, Borba Gato fugiu para uma aldeia indígena. E, ironicamente, a história nos mostra que a convivência entre Borba Gato e os indígenas foi por mais de uma década pacífica. Abre aspas, eu acho que além de queimar a estátua ser uma coisa estúpida por si, ainda queimaram a estátua errada, afirma Eduardo Bueno, jornalista e escritor de mais de 30 livros de história do Brasil, em uma matéria da Folha de São Paulo. Consideremos esse um exemplo de iconoclastia política que deu errado. Consideremos então um exemplo que deu certo. Como moral é muito arbitrário, usaremos o ponto de vista utilitário. Em 14 de julho de 1789, o povo francês, extremamente revoltado com a opressão do antigo regime, atacou e assaltou a Bastilha, uma prisão símbolo do poder da monarquia francesa. Dentro ficava armazenada pólvora e armas, que o povo pegou e usou para se rebelar contra a monarquia. Pensando utilitariamente, a revolução aconteceu, a Bastilha caiu e passou a significar um símbolo de opressão. O que acontece é que no Brasil, pegamos a herança do assassinato de George Floyd e os movimentos que aconteceram após sua morte nos Estados Unidos e na Inglaterra. A exemplo a estátua de Edward Colston, um traficante britânico de escravos, que foi retirado do seu pedestal e jogada no fundo do canal do Porto de Bristol, em prol dos protestos do Black Lives Matter. O movimento antirracista ecoou no Brasil e ganhou força em movimentos de esquerda que o puseram em prática. É claro que a esquerda atual é muito mais identitária do que material. Em muitos aspectos se difere da esquerda que um dia já fez uma revolução. Porém, seu viés revolucionário está intrinsecamente ligado à alma da esquerda. E revoluções podem errar. E é evidente que as estátuas de figuras cuja moral já não é mais considerada válida para ser homenageada nos dias de hoje deveria ser questionada quanto à sua legitimidade. Mas será que a forma revolucionária é a melhor forma de ressignificar um movimento? A resposta provavelmente é não. Como dito no começo, o ato de comemorar não significa necessariamente homenagear, mas sim lembrar em conjunto. Monumentos históricos são, em geral, ferramentas da história para lembrar de maneira mais palpável um período, acontecimento ou personagem. E as discussões são muitas pelo mundo. A exemplo, na Áustria se discute até hoje sobre se a casa onde Hitler nasceu deve ser ou não derrubada. E às vezes um monumento quer justamente significar um período triste, como o Museu do Holocausto, por exemplo. Apagar essa ferramenta histórica é como tentar apagar a história. A alternativa mais racional e democrática é a ressignificação e a contextualização desses monumentos.
Rússia e Estônia hoje, por exemplo, têm museus a céu aberto para demonstrar o período da União Soviética e apropriam-se de imagens e monumentos da antiga União Soviética. O mesmo acontece na Índia quanto ao seu período pré-independência, e o próprio Museu do Louvre foi criado em um contexto parecido. Depredar ou queimar um monumento histórico não traz a discussão da figura em si para a pauta principal, mas sim qual atitude deve ser tomada. O fato em si não é ressignificado perante a população, o que é o mais importante na verdade.